Olá, novamente gravando um vídeo para trazer a mensagem do Senhor. Hoje o tema da mensagem é prosseguindo para o alvo. Essa mensagem está tirada lá do livro de Filipenses, no capítulo 3, versículo 13 ao 14. A gente vai ler o texto e vai fazer comentários, sobre como nós atingimos nosso objetivo final com êxito. Essa carta ela foi escrita por Paulo a uma igreja localizada na cidade de Filipos. Diz assim, no capítulo 3, versículo 13 ao 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja cansado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para a questão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Qual é o contexto que Paulo escreveu essa carta à igreja de Filipos? Toda vez que nós estivermos lendo na Bíblia, é interessante nós sabermos o contexto, a época que foi escrito, o propósito, a situação, né? O destinatário. Então, sempre é bom a gente entender o contexto dessas cartas, dos livros da Bíblia. Quem era o destinatário dessa carta? Era uma igreja localizada na cidade de Filipos. Essa cidade ela ficava na antiga Macedônia, norte da Grécia, onde Paulo ali, 10 anos antes, eles estiveram ali numa de suas viagens missionárias, ele passara por ali, e ali, todo lugar que Paulo passava, ele fundava uma igreja. Quando a gente vê a igreja de Filipos, igreja de Colossenses, igreja de Coríntios, de Éfeso, essas igrejas não eram, o nome da igreja não era esse nome, esse era o nome da cidade, onde que elas foram fundadas. No caso aqui, é a cidade de Filipos. E por isso que a carta à igreja é endereçada à igreja de Filipenses. Hoje, como nós estamos em Congonhas, ou quem está em Itabira, ou quem está em Belo Horizonte, você põe aí, por exemplo, em Congonhas, é uma carta direcionada à igreja de Cristo em Congonhas, aos congonhenses, né? E assim por diante. Qual é a data que foi escrita essa carta? No final do século 61, depois de Cristo, ou seja, havia 10 anos. Há 10 anos atrás, Paulo tinha passado ali. De onde Paulo estava escrevendo essa carta? Paulo estava na prisão em Roma. O que o texto diz lá, no princípio da carta de Filipenses, diz o seguinte, mostra o lugar que Paulo estava. De modo que se tem manifesto a toda a guarda pretoriana, ou seja, ele estava ali sob o cuidado dos soldados, né, dos soldados romanos, a guarda pretoriana, e a todos os demais, que é por Cristo que eu estou em prisões. Ou seja, o que ele está dizendo? Ali dentro da prisão, Paulo achava a oportunidade de testemunhar sua fé em Cristo. Aí ele fala, olha, os guardas aqui da prisão, eles estão cientes que eu estou preso aqui, não é por ser um ladrão, não é por ser um bandido, não é por ter feito nada errado, simplesmente porque eu estou levando o evangelho para as pessoas, para a cidade onde eu estou percorrendo, e por isso eles me prenderam. Então ele estava ali em Roma, né? Este é o contexto dessa carta. E a igreja de Filipos? Era uma igreja amorosa, era uma igreja atuante. E por que nós sabemos disso? Em Filipenses 4 está escrito assim, ora, Paulo escrevendo, falando para aqueles irmãos ali em Filipos, ora, muito eu me regozijo no Senhor por teres finalmente renovado o vosso cuidado para comigo. Ou seja, aquela igreja tinha cuidado com aquela pessoa que levava o evangelho, que trabalhava para o evangelho, que era Paulo. Paulo continua assim, fizeste bem em tomar parte da minha aflição. Ou seja, eles sentiam e tinham pesar e tinham empatia por tudo que Paulo estava vivendo, estava passando, inclusive a sua estadia ali na cadeia em Roma, por causa do Evangelho. Né? O que ele diz? Fizeste bem em tomar parte da minha aflição. Quando eu parti de Macedônia, onde que ele fundou a igreja lá em Filipos, como nós falamos, nenhuma igreja comunicou comigo no sentido de dar e receber, senão vós somente. Olha bem, que igreja amorosa, né? Paulo tinha partido ali e eles continuavam cuidando de Paulo, sabendo notícias de Paulo e mandando ofertas para Paulo para que Paulo sobrevivesse, né? Ele continua. Nenhuma igreja comunicou comigo no sentido de dar e receber, senão vós somente. Estando em Tessalônica, ou seja, em outra cidade ali da Grécia, não uma, mas 2 vezes mandaste suprir-me as necessidades. Então essa era uma igreja amorosa, uma igreja que reconhecia o que Deus estava fazendo por ela,
por eles, né, pelos seus membros. Tanto é que eles acompanhavam toda a trajetória de Paulo e estava ali sempre pronto para ajudar, né? Então ele era uma igreja atuante. Então o que que Paulo faz? Paulo dá alguns conselhos a essa igreja. E um dos conselhos que eu quero chamar a atenção aqui, Paulo estava mostrando àquela igreja como que nós podemos chegar ao nosso objetivo final da nossa caminhada cristã aqui na Terra. Como que nós podemos vencer nessa Terra vitoriosos e atuantes na obra de Deus aqui na Terra através da nossa fé em Cristo. E ele vai dar alguns conselhos, como chegar a esse alvo, como chegar a esse objetivo, como nós lemos lá no primeiro texto. Irmãos, quanto a mim, eu não julgo que eu haja cansado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo das coisas, vou repetir o texto para a gente ir meditando nesse texto, esquecendo das coisas que traz, ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, Paulo, que amava muito essa igreja, ele começa a dar o conselho para nós chegarmos ao nosso alvo final, ao nosso objetivo final, mas chegar de uma forma vitoriosa, né? E outra, que nós não para que aqueles irmãos de Filipos não ficassem no meio da caminhada, eles conseguissem chegar até o final. Primeiro ponto que Paulo chama atenção, ele diz assim: quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado. Ou seja, Paulo está dizendo que ele tinha um alvo, mas que esse alvo não tinha sido alcançado ainda. O que é que Paulo estava dizendo? Paulo, lá em Filipenses, você depois vai ver Filipenses 4, ele diz o seguinte, que ele consegue viver em qualquer situação. Podia ter escassez, podia ter dinheiro, podia não ter dinheiro, podia estar vivendo um momento bom na vida, podia estar vivendo um momento difícil. Ele podia tudo em Cristo que o fortalecia. Mas tem uma coisa que Paulo não se acomodava, é com seu crescimento espiritual. Ele diz assim: quanto a mim, em relação ao seu crescimento espiritual, eu não julgo que eu haja alcançado. O que Paulo estava tentando ensinar aqueles irmãos Filipos que serve de lição para nós? Nós não podemos estar satisfeitos nunca com a nossa vida espiritual, com o nosso crescimento, com o nosso conhecimento em Cristo. Se hoje nós estamos mais fortes, amanhã nós temos que procurar estar mais. Se hoje nós conhecemos um pouquinho mais de Deus, a palavra de Deus, amanhã nós temos que procurar conhecer mais. É isso que Paulo faz. E o que ele fala? Contra mim, eu não julgo que eu tenha alcançado. Então, ele nunca estava satisfeito. Paulo havia aprendido a contentar-se com qualquer coisa, mas não contentava-se com seus progressos espirituais. Sempre buscava crescer na fé, crescer no conhecimento. Como Pedro diz, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, para nós alcançarmos um alvo na nossa vida, é nunca se acomodar, nunca achar que já está bom, meu esforço já está bom. Não, nós podemos esforçar mais, principalmente nas coisas espirituais. Mas Paulo, além de reconhecer, ele não ficava só no reconhecimento, reconhecer que precisa crescer, e ele também mostrou para o irmão Filipe que ele colocava isso em prática. Olha o que ele diz: quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, e ele prossegue, mas uma coisa eu faço. Ou seja, você reconhecer que você... Quantas vezes a gente conversa com as pessoas e fala assim: eu sei que eu preciso de tomar uma atitude de conhecer mais a Bíblia. Eu sei que eu tenho que tomar atitude de buscar mais o Senhor. Saber, a pessoa sabe, mas nunca toma esse passo. Paulo diz: eu sei, quanto a mim, eu sei que eu não tenho alcançado, mas uma coisa eu faço. Ou seja, ele toma uma atitude em respeito a isso. Você reconhecer que você tem um problema, que você tem uma carência, que você precisa melhorar nisso, naquilo, é o primeiro passo. Mas se você ficar só no reconhecimento, não vai adiantar nada. Eu reconheço que eu preciso melhorar. Eu reconheço que eu preciso fazer isso. Eu reconheço que eu preciso fazer aquilo, mas nunca faço. Então Paulo fala que reconhecer que precisa crescer é importante, mas também colocar isso em prática. Ele diz: mas uma coisa eu faço. Então, olha, quanto a mim, não julgo que tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Paulo reconhecia que tinha de melhorar e partia desse reconhecimento para uma ação. Reconhecer que precisamos de melhorar é importante, mas é o primeiro passo somente. Temos que dar o segundo, e é agir. E é isso que Paulo estava dizendo. O que ele diz? Quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado. Olha que tantas coisas de lição que Paulo nos ensinou nesses dois versículos, simplesmente nesses dois versículos, né? Aí ele diz: mas uma coisa eu faço, ou seja, reconhecimento de algo que nós podemos melhorar e tomar atitude para que nós alcancemos essa melhora, né? Aí Paulo vai ensinar agora a fórmula, como você faz isso, como você consegue cada dia melhorar. Esta fórmula, amados, irmãos, irmãs, amigos que estão assistindo esse vídeo, é muito importante. Você reconhece que você precisa melhorar, você toma atitude
Mas qual a atitude que deve ser? Qual a atitude que vai nos levar a ter essa melhora na prática? E Paulo diz, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para que estão adiante. A forma do sucesso para você ter uma caminhada vitoriosa na sua vida cristã, esquecer o passado, procurando melhorar a cada dia. Passado, meu amigo, eu já falei, amados, eu já falei no vídeo passado, vídeo passado e vou repetir. Passado é passado. Ficar vangloriando-se de conquista do passado, ou abatido e derrotado, depressivo e prostrado por causa de derrotas e desilusões do passado, irão impedir o nosso crescimento. Passado passou. Você não pode ficar o resto da sua vida assim, cantando os louros lá, estilardeando, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e ficar só lembrando do passado. Nós podemos melhorar. E se foi uma coisa que te machucou, que te deixou para baixo, que afetou a sua vida, não adianta, já aconteceu, você não pode fazer nada a não ser sair dessa situação e melhorar. Né? Então, viver de passado não adianta nada. Há um ditado de quem vive de passado é museu. E mesmo assim o museu é importante quando você vai lá e relembra fatos históricos e tira lição daquilo. Então, a única coisa que o passado é bom é para você tirar a lição. Qual a lição? Se você fez algo de bom, continue fazendo e até melhore. Se você passou por situações difíceis, fez algo errado, ou passou por situações difíceis, passou. Vamos melhorar. O diabo que gosta de ficar julgando os nossos erros, as nossas fraquezas, os nossos traumas da nossa cara, coisa que passou. Então, o que Paulo fala? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante. A fórmula do sucesso é esquecer o passado, procurando melhorar a cada dia. É isso que Paulo está dizendo. Então, vamos lá, recapitulando. Não julgo que eu haja cansado. Paulo está dizendo que estava prosseguindo um alvo, e ele não julga que eu tenho alcançado. Aí Paulo continua, e por isso eu faço uma coisa, como eu estou bem, eu posso melhorar. É isso que Paulo, não julgo que eu tenho alcançado, então eu faço, vou fazer algo. Terceira coisa, como que eu tenho sucesso nisso? Não ficar relembrando o passado, nem coisas boas, nem coisas ruins. Esta é a fórmula. Esquecer o passado procurando melhorar a cada dia. Na verdade, irmãos e amados, o presente... Há 2 minutos eu falei muitas coisas para você, que a única coisa boa é você ouvir o vídeo e relembrar, mas já passou o que eu falei. O presente rapidamente se torna o passado, por isso eu tenho que estar numa vida dinâmica, sempre pensando o melhor para o futuro, porque senão o que eu fiz ruim agora nesse presente vou continuar fazendo. O presente já é passado. Daqui 1 minuto, daqui 1 segundo, abrir a boca, já é passado. Né? Então vamos aprender essa lição. Não estou dizendo que o passado não é importante para nós, se nós olharmos eles nesse sentido. Né? O que eu disse aqui, você fez coisas boas? Olha, eu fiz coisas boas, posso continuar fazendo e posso até melhorar. Você passou por situações ruins, você fez coisas erradas? Vamos mudar. Passou. Nada de ficar batido por isto, né? Então, para isso acontecer, como que isso também... E aí eu coloquei aqui atrás a fórmula, esquecer o passado procurando melhorar a cada dia. Tá, mas o que nos motiva a fazer isso? O que nos incentiva a fazer isto? E Paulo também fala o que o incentiva a fazer isto. Ter a motivação correta é o que vai definir o nosso sucesso, o nosso fracasso. Se você tiver uma visão terrível do futuro, você olha, mas meu futuro não vai adiantar nada, porque até agora eu estou fazendo as coisas erradas. Se você não tiver algo palpável no futuro, nada disso que eu falei vai ser importante, você vai conseguir mudar a sua história, você não vai conseguir fazer uma vida vitoriosa. Mas Paulo tinha uma motivação correta, e essa motivação correta é que vai definir o nosso sucesso ou o nosso fracasso. Olha o que Paulo diz, olha a motivação de Paulo: prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo tinha um alvo, e o alvo dele não era para ele ficar rico, não é para ele ser uma pessoa importante aqui na terra, não é para as pessoas o admirarem aqui na terra. O alvo dele era Jesus. O alvo dele era aquilo que Jesus falou: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O alvo de Paulo é
era a sua motivação correta que fazia ele tomar todos aqueles pontos lá que nós acabamos de falar ali para trás. Este é o meu alvo, esse é o seu alvo, esse tem que ser o nosso alvo. Essa é a nossa motivação correta. Prossigo para o alvo pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo tinha a motivação certa para querer melhorar, receber. Qual era a motivação de Paulo? Cristo, que um dia nos entregará, e como entregou a Paulo, o troféu mais precioso do mundo. Prossigo para o alvo pelo prêmio da vocação de Deus em Cristo Jesus. Se o nosso alvo não for Cristo, nós que dizemos cristão, nós vamos estar trabalhando para ganhar o aplauso do mundo. Nós vamos estar trabalhando para ser famosos, para ter coisas materiais que um dia vão ficar aqui. E Jesus falou, não juntei tesouros no céu, aqui na terra, porque a traça corrói. Tudo fica aqui. O alvo de Paulo era o alvo que nossa alma tem da imortalidade. Lá em Eclesiastes diz que tudo fez Deus fez a seu tempo e colocou no homem a sede da eternidade. Paulo sabia para onde que ele ia. Paulo sabia qual era o seu objetivo. Paulo sabia qual era o seu alvo. Esse alvo era o alvo mais importante da vida de qualquer pessoa. E Paulo estava dizendo algo que diz de uma batalha, que diz de uma corrida. Tudo aqui está se referindo à corrida. Paulo fala, olha, eu estou correndo, eu estou prosseguindo para o alvo, eu tenho a motivação correta, eu não julgo que eu tenha alcançado. Por que Paulo estava dizendo isso? Porque nós estamos vivendo aqui na terra, nós ainda não alcançamos. Por que nós não alcançamos, Edmilson? Porque nós ainda não chegamos até Cristo. Nós temos o Espírito Santo que nos confirma que tudo que ele fez é real, mas ainda nós não vimos, e a Bíblia diz que nós o veremos como ele é. Esse era o alvo de Paulo, ter a motivação correta. E o prêmio não está nessa carta, mas está numa carta que Paulo escreve a Timóteo, em 2 Timóteo. Paulo diz para o seu discípulo Timóteo, aí já mais adiante, aí já próximo, Paulo já estava sabendo que ele estava próximo a ser sacrificado por causa do nome de Cristo. Amados, como nossa fé é pequena. Olha para você ver um homem que já estava ciente, já tinha sua sentença, que ele ia morrer. Não por ser um ladrão, não por ser um bandido, não por ser um homem que fazia as coisas erradas, mas por propagar, por falar do evangelho, do amor de Deus, e através de Cristo Jesus. Ele sabia que estava chegando o momento, e ali ele fala para Timóteo, o seu discípulo. Ele diz para Timóteo, eu combati o bom combate. Olha que coisa maravilhosa, amigos. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 3 coisas. Eu não parei de lutar, combati o bom combate. A minha carreira está chegando ao fim, acabei a carreira, eu não tinha chegado, mas ele sabia que estava próxima. Guardei a fé. Olha o prêmio. E aí ele conclui, desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Que maravilhoso. Por isso que Paulo era um homem que, como ele diz lá em Filipenses, eu sei estar em abundância, eu sei estar em dificuldade, eu posso todas as coisas. Que conselho que Paulo estava dando para essa igreja de Filipos. E Paulo continua, desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E ele conclui, isso é para você, meu amigo, minha amiga, não é só para a igreja de Filipos, isso é para nós que cremos em Jesus Cristo. E ele conclui, a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, nem só a vocês, igreja de Filipos, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Que coisa maravilhosa. Está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 a 8. Paulo estava prosseguindo para o alvo. E eu quero terminar essa mensagem trazendo algumas reflexões para nós, de nos incentivar a não desanimar nessa caminhada, a levar uma vida cristã atuante, como filhos abençoados, maridos abençoados, esposas abençoadas, pessoas na sociedade abençoada, no seu emprego, onde você estiver, que você seja uma pessoa abençoada por causa desse ânimo, ser pessoas amorosas, igual esses irmãos lá de Filipos. E Paulo, as reflexões que eu quero chamar a atenção para mim e para você, qual é o nosso alvo? Por que você fala que é um cristão? Por que eu falo que eu sou um cristão? Nosso alvo é Cristo, é de um dia encontrar com Ele. Esse é o nosso alvo. E aí vem a segunda pergunta. Temos tomado atitude para alcançá-lo? Ou você está assim, já estou bom? Paulo fala, quanto a mim, eu julgo que eu não tenho alcançado. Esse negócio de já estou bom é um perigo. É comodismo. E quando nós nos acomodamos, a nossa fé vai esfriando.
Temos tomado atitude para alcançá-lo, ou seja, temos sido atuante na nossa vida cristã, temos entendido cada vez mais a Bíblia, temos praticado o que nós temos entendido? Essa é a segunda pergunta. Ou o passado tem impedido de nos prosseguir, seja pelo nosso sucesso no passado, ou seja pelos nossos problemas, nossos traumas do passado que o Senhor ainda não conseguiu curar, que o Espírito Santo não conseguiu curar em nossa vida. O passado tem impedido de prosseguir? Se tem, é hora de tomar aquela atitude que Paulo falou, esquecendo-me das coisas que por trás ficam. Não se vanglorie com o sucesso do passado, procure mais sucesso na sua vida cristã. E quando eu estou falando sucesso, não é bem materiais, é sucesso na sua vida cristã. Crescer no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero finalizar com essa reflexão. Aqui nesse mundo não existe aposentadoria para o cristão. Você não pode dizer assim, parei, tá bom, Denilson, mas o que eu fiz até agora tá bom, eu parei. No cristianismo, se você para, é a mesma coisa de você cair. Por que eu estou dizendo isso? Porque o cristianismo ele é atuante, ele é dinâmico. O Senhor é dinâmico. O Senhor não para. O Senhor está atuando, vendo tudo que está acontecendo no mundo. Ele tem tudo sob controle e Ele quer que seus servos também sejam atuantes. E se nós pararmos, o alvo vai se distanciar. O pastor da minha igreja, se ele tiver a oportunidade de ver esse vídeo, ele falou sobre isso um dia. Eu não esqueci isso. O alvo vai afastando. Se você parar, é o mesmo que você cair. Sabe por quê? Porque o alvo vai se afastando, porque o cristianismo é dinâmico. Ele vai ficando cada vez mais longe. Então você não pode dizer assim, eu aposentei como cristão. Eu não posso dizer. Eu tenho que falar como Caleb. Caleb tinha 80 anos e quando ele chegou ali nos termos da terra prometida, ele tinha andado 40 anos no deserto. E ele falou assim, olha, eu quero os lugares altos. Porque quando o Senhor falou comigo, eu tinha 40 anos, já se passaram 40 anos, e eu estou com o mesmo vigor. O cristianismo é assim. Os que esperam no Senhor renovam sua força, ele não fica parado, porque o alvo vai se distanciar. Como que nós pararemos a nossa vida cristã? Só tem duas situações que nós vamos nos aposentar da nossa vida cristã. Uma, quando o Senhor vier nos buscar, nos levar, nós morremos. Segundo, quando nós encontrarmos nosso alvo, que é Jesus Cristo, vier buscar a sua igreja. Essas são as duas situações. Fico com Deus, eu agradeço a oportunidade, que essa palavra sirva de incentivo para você, como serviu para mim, e vamos aprender com Paulo. Prosseguir para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Compartilhe esse vídeo, fique com Deus.